Graça e paz, povo de Deus. Estamos iniciando nesse momento o programa Encontro com Deus da Igreja Internacional Tenda e nós te convidamos a ficar conosco durante os próximos minutos e ser poderosamente abençoado pela palavra de Deus. Eu quero chamar aqui o nosso querido apóstolo Christian, que vai estar comigo aqui nesse programa apresentando nessa noite um tema muito especial e você será muito edificado em nome de Jesus. Apóstolo, chega mais, graça e paz, boa noite, glória a Deus pela sua vida. Amém, boa noite, que Deus abençoe a todos. Convido você a estar conosco nessa madrugada de terça a quarta-feira para estar participando do programa da Igreja Internacional Tenda, programa Encontro com Deus, com o apóstolo Christian Lobachevsky e com o pastor Mauro Souza. Glória a Deus. Apóstolo, nós estávamos conversando aqui, nós vamos ler um texto para compartilhar com os irmãos. Vamos ler esse texto e vamos discorrer um pouco sobre ele, vamos meditar nessa palavra que está aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, versículos 22 e 23. 1 Samuel 15, 22, está escrito assim: Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Apóstolo, esse texto o profeta Samuel declara essas palavras com o rei Saul. Quando o rei Saul havia recebido uma direção de Deus para ir à guerra, para ir à batalha e sacrificar absolutamente tudo o que eles encontrassem naquela cidade, naquela batalha. E Saul, ele achou por bem não sacrificar exatamente tudo, mas ele conservou ele abriu algumas exceções. O rei que era para ele ter vencido e matado ali, ele não matou, ele conservou com vida, pegou alguns gados e trouxe para Israel, contrariando a palavra do profeta Samuel. E quando Samuel percebe a desobediência e a atitude do rei Saul, Samuel deu a ele uma palavra forte, uma palavra dura, que muitas vezes a gente precisa ter discernimento espiritual para compreender quão forte é essa palavra. O que acontece é que o rei Saul havia sido levantado por Deus, o próprio Deus, atendendo ao pedido do povo, que pedia para si um rei. Deus levanta o rei Saul para governar sobre Israel. Porém agora o próprio Deus fala pela boca, através da boca de Samuel, dizendo: olha, eu te rejeitei, eu já me provi de um outro rei que vai reinar no seu lugar, mas você não tem mais parte comigo nesse reinado. Forte isso, né? Muito forte. E se nós fizermos uma análise para os dias atuais, nós podemos ver esse pecado de desobediência dentro das igrejas. O debate que nós queremos tratar nessa noite, você que está nos ouvindo, é sobre desobediência aos líderes. É um debate muito forte. Hoje o que nós mais estamos vendo dentro das igrejas é obreiros, diáconos, pessoas que pensam que são liderados, pessoas que pensam que são pastores dele mesmo. Porque nesse caso, Saul ele foi
levantado pelo clamor do povo. O povo queria porque queria um rei. O povo queria porque queria alguém para liderar. Do mesmo jeito hoje, a Bíblia vai nos falar o quê? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o que nós mais vemos hoje é o quê? Pessoas se rebelando contra a liderança. Pessoas que são desobedientes. Pessoas que não têm obediência ao altar. Tem muitos obreiros que dizem assim, muitos diáconos que dizem assim: o meu pastor primeiro é Jesus Cristo. Isso é errado. Sabe por que é errado? Porque a Bíblia nos diz o quê? Que os pastores são os anjos da igreja. Ou o pastor é o anjo da igreja. Se o obreiro, se o evangelista, se o presbítero, se o bispo não consegue obedecer o pastor que vem todo dia, como que ele vai obedecer Jesus? Que ele só vai ver no dia do arrebatamento. Que ele só vai ver quando estiver na Nova Jerusalém, no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Então, o que nós mais estamos vendo hoje em dia é rebeldia. Rebeldia contra a liderança que foi colocada por Deus. Você que está me ouvindo, o seu pastor ele pode estar 1 milhão de vezes errado. Não cabe você julgar ele. O seu pastor ele pode estar indo na contramão do projeto de Deus na igreja onde você está se congregando. Não cabe você querer doutrinar o seu pastor. Você tem que respeitar ele. Hoje o que nós vemos hoje? Nós vemos pessoas que dizem ser de Deus, ou obreiros que dizem ser do altar. Na hora que o pastor aplica uma disciplina, ele sai da igreja, aluga um pequeno salão e se rebelia contra o pastor, se auto-titula pastor, bispo, apóstolo e abre a igreja. Isso é escândalo. A palavra do Senhor nos fala que o escândalo é inevitável. Vai vir um escândalo. Mas ai daquele que trouxer o escândalo para o nome do Senhor. Então, esse pecado que nós lemos aí, que é um pecado pior do que o pecado de feitiçaria, é o que está acontecendo nas igrejas hoje. Obreiros que não obedecem pastor, pastores que não obedecem apóstolos e bispos, muitas vezes, que não obedecem os apóstolos. Então nós temos que saber que no reino de Deus existe uma hierarquia. O reino das trevas é organizado. O reino das trevas, ele tem os seus limites, ele tem suas ordenanças, ele tem seus principados, suas potestades, e cada um controla uma rua, um bairro, uma cidade, um continente, uma nação. Então, o reino das trevas, pastor Mauro, ele é tremendamente organizado. Mas o reino da luz é para ser organizado. Deveria ser organizado. Deveria ser. É por isso que a Bíblia fala o quê? Que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Porque a gente vê hoje na igreja muita bagunça. Obreiros, diáconos, cooperadores, evangelistas, presbíteros, que não respeitam a liderança. Você quer ser abençoado? Respeite a sua liderança. Você quer ser abençoado? Respeite a pessoa que Deus colocou para liderar. Observe Davi. Davi sabia que Saul estava totalmente errado, que era rejeitado por Deus. Porém, Deus colocou Saul na mão de Davi quantas vezes? 3 vezes. Sabe por que Davi não feriu Saul? Porque mesmo Saul sendo errado, mesmo Saul fazendo tudo errado, Davi sabia que naquele momento quem era a liderança sobre Israel? Era Saul. Quem era o ungido que estava liderando Israel naquele momento? Era Saul. Hoje em dia a gente vê o contrário.
O pastor errou, o obreiro quer tomar o lugar dele. O pastor cometeu uma falha, o presbítero já quer ser o pastor. Então, nesse debate de hoje, nós não estamos aqui para constranger ninguém, dizendo que os pastores, que os bispos, apóstolos são de autoridade máxima da igreja. Não é isso. O que é um apóstolo? Nada mais do que um enviado de Deus, um servo de Deus para servir a todos. O que é um pastor? É aquele que é pai, que está no dia a dia, aquele que chora contigo, que se alegra contigo. E o que é um bispo? Nada mais do que um supervisor de pastores, um humilde servo para servir os pastores. Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas preferem ser desobedientes, atrair sobre ela a lepra da feitiçaria, a lepra da ingratidão, porque está aí, o texto é claro. O texto fala que o pecado de desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Então, nessa noite, nós queremos abrir os teus olhos para dizer para você, para dizer para esse povo, pastor, que nós temos que ser obedientes aos nossos líderes. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu sou apóstolo, mas eu sou submisso aos apóstolos que me ungiram apóstolo. Eu devo satisfações aos apóstolos que me ungiram apóstolo. Eu não sou um apóstolo sozinho nesse objeto. Eu não sou igual um escudo do time do Botafogo do Rio de Janeiro. Estrela solitária. É uma estrela solitária, um apóstolo solitário. Não, eu tenho meu líder espiritual. Eu tenho meu pai na fé. Eu tenho os meus apóstolos que cuidam da minha vida. É esse o debate que nós queremos trazer hoje. Liderança sobre o altar e sobre a vida dos obreiros. Bacana, esse tema é muito importante, é muito forte e necessário, né? Porque na geração atual, a tendência que a sociedade transmite é um mundo cada vez mais liberal, né? As pessoas buscam e clamam cada vez mais por liberdade. E nós estamos falando aqui num tema que contrapõe essa liberdade, né? De certa forma, as pessoas veem isso hoje em dia como um tabu. Ninguém hoje em dia mais quer se submeter a uma autoridade espiritual. As pessoas não querem mais se submeter à liderança, à autoridade de um pastor, de um bispo, de um apóstolo. As pessoas querem ser cada vez mais independentes. Porém, se nós formos seguir a orientação da palavra de Deus, estar debaixo de uma liderança é algo maravilhoso, é algo que é uma bênção. Por quê? Porque uma liderança, ela traz sobre a vida da pessoa uma cobertura espiritual. Quem não se submete a uma liderança espiritual, significa que aquela pessoa ela está abrindo mão de ter uma cobertura espiritual. E olha o que Jesus fala para Pedro. Ele diz: Pedro, você é rocha, você é pedra, e sobre essa pedra eu estou edificando a minha igreja. E contra a igreja, as portas do inferno não prevalecem. Então, estar debaixo de uma liderança, debaixo de uma cobertura espiritual, é você estar debaixo dessa palavra, dessa autoridade que Jesus deu para a igreja. De você ter autoridade e soberania para vencer as investidas do inferno. Ou será que as pessoas estão, nesses dias, apóstolo, desdenhando, ignorando que existe inferno, que existe o poder das trevas? Será que é isso? Que as pessoas deixaram de acreditar que o inferno não tem mais validade? Olha, se nós citarmos aqui um exemplo sobre hierarquia, nós vamos ver o seguinte, que quando um estagiário de economia ou de qualquer área que ele possa trabalhar no banco, ele chega no banco, ele chega como gerente? Claro
não, ele vai trabalhando cada degrau para poder chegar a gerente. Quando um jogador de futebol, que ainda não tem nome, vem das categorias de base, ele sobe logo profissional, ele é logo titular? Claro que não. Ele vai ter que treinar, vai ter que se preparar, vai ter que passar por vários testes pesados para ser jogador de futebol. Porque as pessoas criticam o jogador de futebol. Pensa que o jogador joga, se diverte, ganha milhões e pronto. Não, para ser jogador de futebol tem que treinar muito, tem que sacrificar muito, tem que correr muito, tem que renunciar a muita coisa para estar dentro de um campo daquele. Mas enfim, as pessoas chegam na igreja, decoram 2 versículos ou 5 versículos e pensa que já pode ser um grande pregador. Por que as pessoas, o que mais deseja na igreja é um microfone para cantar, pregar ou louvar? Sabe onde é que os missionários mais gostam de estar? Dentro das igrejas. Agora eu te pergunto, e eu pergunto para você também, o que é que faz um missionário dentro de uma igreja? Nada. Primeiro que esse ministério de missionário não existe. Efésios 4:11. Qual é os 5 ministérios que tem lá? Abre aí para a gente ler. Presta atenção que vai ser falado para você. Isso é Bíblia. Isto é Bíblia. Esse ministério de missionário é um ministério que não existe. Aí resolveram criar uma unção que não existe para que os supostos missionários estejam todos dentro da igreja. Olha, leia aí o que diz Efésios 4:11. 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tem missionário. É um ministério que foi criado por homens. Além de não ter essa consagração de missionário, além da Bíblia não mencionar, os missionários estão todos na igreja, nos cultos. Esta palavra missionário é uma palavra que tem que ser abolida do meio cristão. A Bíblia vai nos falar do ministério de evangelista, ganhador de almas, trazer as almas para o altar. Aí as pessoas chegam na igreja, a primeira coisa que decora 4 versículos, aí sai dizendo para todo mundo, é o quê? Sou missionário, sou missionário e tal, sou levita. Meu amigo, você não é levita coisa nenhuma, sabe por quê? Vou te dizer por quê. Você não nasceu em Israel, você não é da tribo de Levi e você não é descendente de Arão. Você não pode ser levita, não tem como. O que a Bíblia fala? Que as pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. Apóstolo Paulo nos ensina nas suas cartas que nós temos que crescer como? Graça e conhecimento. Então, o reino de Deus, ele tem que ser organizado. O reino de Deus, ele tem que ser cuidado com amor e com zelo. Se hoje em dia Deus escolheu uma pessoa para ser pastor e ele está sendo pastor, independente de ser uma igreja de 1 milhão de pessoas, como a igreja do Tochu, na Coreia do Sul, ou uma igreja pequena aqui na zona leste de São Paulo, com 30 ou 50 pessoas, Deus escolheu a pessoa para ser pastor. Deus levantou. Nós temos que fazer o quê? Respeitar o chamado de Deus na vida da pessoa. O reino de Deus é organizado. A Bíblia vai nos orientar o quê? Não ungir pessoas neófitas na fé, ou seja, recém-convertidos, pessoas que mal entram na igreja. Hoje está existindo dentro das convenções uma coisa que está matando as pessoas. Não está ajudando, está matando. Sabe o que é? Venda de consagração. O camarada chega, faz parte de uma consagração, vem cá, me dê R$1.000 aqui.
vamos lhe consagrar pastor. Me dê 2.000, 3.000, vamos lhe ungir a bispo. Me dê 5.000 reais aqui. Vamos produzir uma carteira para você, vamos te dar um certificado e você vai ser o que daqui para frente? Apóstolo. Aí o cara não tem a graça, não tem o chamado, muitas vezes saiu rebeliado da igreja, muitas vezes saiu com esse pecado grande de desobediência, pecado de feitiçaria, e se escondeu dentro de uma convenção, ou seja, não soube esperar o tempo da graça de Deus sobre a vida dele. É verdade. Quando o senhor falava do exemplo do estagiário e do jogador de futebol, eu me lembrava aqui, hoje eu estava assistindo um documentário do Michael Jordan. O Michael Jordan, ele foi levantado dentro das categorias universitárias de basquete nos Estados Unidos. E quando ele foi contratado pelo Chicago Bulls, ele era um garoto muito jovem ainda. E tecnicamente ele era infinitamente melhor do que todos os outros. Só que ele chegou lá ainda jovem e tinha os mais veteranos lá. E o que ele falou? Eu preciso conquistar o respeito desses caras. Qual foi a arma, qual foi o instrumento que ele usou para conquistar o respeito? Ele disse assim: eu vou conquistar o respeito desses caras mostrando para eles o que eu sei fazer. Ele não foi conquistar no debate, na palavra, na força, né? Mas ele conquistou em 3 jogos. Ele mostrou a categoria, ele mostrou o talento dele para aqueles outros jogadores. Ele ganhava as partidas para aqueles caras. E os caras abraçaram ele, os caras passaram a confiar na habilidade e no talento deles. E aí ele ganhou o respeito daqueles caras. E a palavra de Deus nos diz que nós somos reconhecidos pelos frutos. Então, nós precisamos aprender a observar, a reconhecer e a respeitar os frutos. Não tem uma credencial que fale mais na vida de um líder, na vida de um pastor, do que os seus frutos. O apóstolo Paulo, ele diz que as credenciais do seu apostolado foram manifestas no meio de todos. De que maneira? Com sinais, prodígios e milagres. Então, ao invés de você querer julgar, né, de você se rebelar e se levantar contra o ungido, olhe os frutos da pessoa, respeita os frutos, né? Veja que os frutos que essa pessoa, que esse líder, que esse pastor tem, são frutos que o credenciam para tal posição, para tal liderança. Tem gente que não tem fruto nenhum, não tem habilitação nenhuma, não tem nada que a credencie como uma autoridade espiritual, e ela quer se levantar contra os ungidos, que foi exatamente o que Davi aprendeu quando teve a oportunidade de derrotar, de matar, de derrubar o rei Saul. Ele não fez, porque ele reconheceu que Saul era ungido de Deus, e ele esperou o próprio Deus tirar Saul do caminho dele e exaltá-lo sobre Israel. Tem um exemplo no mundo do futebol que eu gosto de citar muito, que é um exemplo que se encaixa em Efésios 4:11, quando fala que o Senhor levantou uns para mestres. Observe, um exemplo secular e um exemplo da Bíblia. Todos sabem que Pedro foi o